Vamos a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, a epístola que São Paulo escreveu aos Efésios, para fazermos a leitura no capítulo 2. A epístola que São Paulo escreveu aos Efésios, o capítulo 2. A nossa meditação esta noite de domingo. Efésios, capítulo 2. Vamos fazer a leitura do verso 14 até o verso de número 16. Efésios, capítulo 2, verso 14 até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Vamos orar. Pai querido, estamos diante da Santa Palavra e rogamos ao Espírito Santo que nos conduza na compreensão da mesma, porque as verdades que estão contidas neste livro são espirituais. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós chegamos aí ao capítulo 2, bem no meio dele agora, para tratarmos aí dos versos 14 até o verso 16. Nós devemos encerrar este capítulo e retornar ao capítulo 1 para tratar novamente em profundidade o que Paulo nos apresenta ali. E a série de Efésios tem como tema geral antes da fundação do mundo. E nós precisamos, depois de uma pequena pausa, retornar algumas questões acerca do livro de Efésios. Primeiro, Éfeso era a cidade mais importante do oeste da Ásia Menor, hoje é a atual Turquia. O mais proeminente monumento da cidade era o templo de Ártemis, ou Diana, como os gregos a chamavam, e era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essa carta, essa epístola de apenas 6 capítulos e 155 versos, é uma das cartas da prisão de Paulo. Paulo, por causa do anúncio do Evangelho, encontrava-se preso. A defesa do cristianismo naquela época se fazia diante dos romanos do fato deles crerem que Kyrios, o termo que traduzido é Senhor, e era aplicado aos governadores e a César como Senhor, estava sendo aplicado agora a Jesus Cristo, e fazia então com que o império os perseguisse. E muitas outras questões faziam com que o cristianismo fosse então alvo de perseguição naquela época. O apóstolo então encontrava-se em prisão quando escreve a epístola aos Efésios. E hoje nós vamos ver o tema: Ele, Cristo, é a nossa paz. Ele, Cristo, é a nossa paz. Vivemos em uma época onde as pessoas querem paz, buscam pela paz de espírito, da agitação, da violência. E essa busca ela se manifesta de muitas maneiras. Alguns se vestem de branco, como se a paz estivesse na cor. Outros acham que o silêncio total significa paz. Então se retiram, se afastam. Outros encontram paz nas drogas, paz no sexo. Eles procuram paz para si mesmos, para um espírito atribulado, para uma consciência cansada. Há determinado tipo de paz que é ruim. Quando eu estava no mestrado lá em São Paulo, passava 15 dias na Universidade Mackenzie, e a República no final de semana era um lugar solitário. E o silêncio, a solidão, que aparentemente apontavam um tipo de paz, não me era agradável. Para alguns, silêncio é paz, para outros é tristeza. Talvez estejamos buscando paz interior. Essa é terrível. Santo Agostinho, tratando acerca deste assunto, diz que Deus nos criou para Ele. Então não encontraremos sossego para a nossa alma, para a nossa consciência, senão em Deus.
Se você está atribulado interiormente, se o mundo está muito agitado, se não há descanso para a sua alma, você precisa de paz. E é esse tipo de paz que eu quero apresentar para vocês esta noite. A declaração central é apresentada por Paulo anteriormente, onde ele diz: noutro tempo eles eram gentios. E ele resume essa realidade nos versos 12 a 13, acompanhe comigo. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A Bíblia, ela às vezes nos é muito estranha, porque ela foi escrita em uma época muito diferente da nossa. Eu quero então que você agora compreenda a linguagem do apóstolo São Paulo na sua epístola. Ele fala de um muro de inimizade. Literalmente, no templo havia um muro que separava. De um lado só podiam ficar os gentios. Quem eram os gentios? O gentio era todo aquele que não tinha nascido em Israel e não cria no Deus de Israel. Porque havia os prosélitos que tinham crido em Deus e que, apesar de serem estrangeiros, tinham sido incorporados ao povo de Deus. Então todo mundo que não era nascido em Israel e não cria em Deus, ficava do lado de fora do muro, só podia se aproximar até aquele momento do templo. Para lá do muro podiam entrar então os prosélitos convertidos e os judeus. Mais próximo ainda, o grupo ia ficando mais restrito, até que chegasse no Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Esse muro, então, o apóstolo Paulo diz que agora ele é destruído, acaba. Os gentios e agora os israelitas podem conviver juntos, podiam entrar no templo a uma só vez. Paulo então está tratando dessa situação para nos apresentar uma outra situação, que nós vamos entender agora. Por que esse muro de inimizade é destruído? Em primeiro lugar, precisamos entender que Cristo é a nossa paz, o verso 14. Aquele por cujo sangue fomos aproximados de Deus. Olha o que diz Hebreus 13, o verso 20. A epístola aos Hebreus, o capítulo 13, o verso 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Para você entender um pouquinho. Então, digamos que alguém esteja querendo paz para a solidão, basta ele encontrar a gente. Então ele vai ser uma pessoa extremamente sociável, ele vai viver cercado de pessoas, ele vai dar muitas festas, ele vai ter muitos filhos. Talvez ele seja uma pessoa que esteja à procura de silêncio, quietude. Então ele vai mudar para a roça, para uma fazenda bem distante, vai ter poucos filhos, ele procura o silêncio. Mas a paz que nós estamos buscando é bem maior do que tudo isso. Não pode ser adquirida por dinheiro, ouro ou prata, nem por relacionamentos, nem um estado no qual eu me apresente. É a paz interior. É aquela que só Deus pode conceder. João Calvino, falando acerca do nosso estado, a humanidade, ele diz que nós temos uma semente da religião plantada dentro de todos nós. É isso que nos impulsiona a buscar Deus. E as pessoas buscam Deus de maneiras estranhas. Uns elegem o dinheiro como um Deus e servem a Ele. Outros vão a templos, procuram imagens, criam religiões. Mas todo homem procura adorar algo. E ele faz um outro, que ele crê ser maior do que ele, o seu Deus. E serve esse Deus por toda a vida. Porque ele tem esse sentimento interno que diz que ele precisa se aproximar de algo maior, da divindade, que Calvino denomina então sensus divinitatis, o senso da divindade. Nós entendemos que há um Deus, que há algo maior, então nós o buscamos. É por isso que somos inquietos,
É por isso que vivemos à procura. É por isso que na filosofia perguntamos quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Porque nós somos feitos para buscar a Deus e encontrar nele descanso para nossas almas, como disse Santo Agostinho. E enquanto não encontramos, não descansamos. Por isso a ciência, matemática, todas as formas para inquirir este mundo e descobrirmos a origem de tudo, ou como funciona tudo, porque nós queremos respostas. É por isso que procuramos paz. Mas aí vem então o apóstolo e diz assim: Ele é a paz, Jesus é a paz. Eu não quero então um discurso religioso. Precisa levantar a mão, vir aqui na frente, dizer que aceitou Jesus. Isso aí é furada. Isso não produz paz, produz religiosidade aparente. O que eu quero que você entenda é que a busca por Jesus é algo mais profundo e que acontece dentro do seu coração e que só pode ser respondido de uma forma bem sincera, com a religião autêntica que você precisa viver no seu coração. Então Hebreus 13:20 começa a nos responder isso. E o autor de Hebreus diz assim: ora, o Deus da paz. Então, paz só pode ser encontrada em Deus. Fora de Deus não há paz. Você pode comprar uma casa muito boa, muito grande, distante, no meio da cidade. Você pode ter muito pouco dinheiro, você pode ter muitos filhos, poucos filhos. Você nunca vai encontrar a paz verdadeira. Você pode encontrar a paz temporária. Você pode encontrar a paz que está na cor, na quietude, em muitas situações. Você pode amortizar e amenizar sua consciência temporariamente, mas paz, só Deus pode dar a paz verdadeira. Então ele diz que tornou a trazer dos mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E daqui a pouquinho a gente vai descobrir que pecado tira a paz da gente. O que é pecado? Pecado não é o padrão que eu estabeleço, porque se fosse o meu padrão, todo vascaíno aqui estava em pecado. Tem uns aí que riram, tem uns que abaixaram a cabeça, tem gente que já correu. Bom, o meu padrão seria esse. O padrão de Deus é outro. O padrão dele está nas Escrituras. A Escritura revelada apresenta o padrão de Deus para as nossas vidas. Toda vez que eu vivo em desacordo com esse padrão, eu estou em pecado. Eu estou vivendo fora da vontade de Deus. Deus é o Deus da paz. A mensagem da Bíblia é essa: o Deus de paz, e que produz a paz em seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que você precisa compreender claramente é que só haverá paz em Cristo, em Deus. Nós professamos no cristianismo crer em um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Enquanto você não experimentar uma relação trinitária com este Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, você não gozará de paz. Então, às vezes a gente encontra paz temporária, parcial, aparente. Em cada uma delas nós nos frustramos, porque a que é temporária finda, ela passa, acaba. A que é aparente é um engano, e às vezes a gente mente para o coração, para a mente, tenta enganar. Não, eu estou em paz, eu encontrei paz, quando na verdade nós não temos paz. A paz está em Deus, em Cristo. Daí a importância da religião. A religião, o original no latim, religare, que dá origem ao termo religião, significa ligar de novo, nos ligar a Deus. Lembram do muro que separava? Nós outrora estivemos do outro lado do muro, impedidos de nos aproximar do templo, que é uma representação da presença de Deus. Hoje Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, por isso Deus não está aqui, Deus não está em nenhum outro lugar. Deus está onde Ele deve estar. E eu então estava impedido por aquele muro de me aproximar de Deus. E agora o apóstolo vem e diz assim: Ele é o Deus da paz. Que mensagem maravilhosa! Você vai encontrar descanso agora significativo.
Os seus entes queridos, as suas lutas pessoais, as suas angústias, os seus medos, tudo tem paz em Deus. É por isso que precisamos buscá-lo, amá-lo, servi-lo, obedecê-lo, para encontrar paz. Então todo outro tipo de paz que você tem experimentado vai se tornar algo concreto e final em Deus, que é o Deus da paz. Porque antes era uma paz destituída dele, afastada dele. Por isso ela era temporária, ela era aparente, ela era fabricada. Mas agora ela é definitiva em Deus. Então é impressionante que quando nós encontramos alguém que está descansando no Senhor, mesmo que o mundo esteja todo conturbado ao redor dele, ele está em paz. Eu não sei se você já ouviu isso. Alguém chega e fala assim: você é tão calmo, você é tão centrado, as suas palavras trazem paz. Você é cristão? Aí você fala: sim, eu sou. É por isso que você é diferente. Enquanto as pessoas estão desesperadas, estão perdidas, você parece que está centrado, porque ele goza de paz verdadeira. Não é algo que finda, não é algo que passa, não é algo ilusório. A paz que nós buscamos é Cristo. E por que é Cristo? Se o texto declara que Deus é o Deus da paz, o que as Escrituras fazem é trabalhar essa ideia da economia das pessoas da Trindade. Por economia eu não estou me referindo ao Levi, o ministro da Fazenda. Não entenda nesse aspecto. Eu estou falando das funções de cada pessoa da Trindade. Portanto, as Escrituras dizem que o Pai, ele escolhe, o Filho, ele executa a salvação, e o Divino Espírito Santo, ele aplica às nossas vidas a salvação. Então aqui Paulo está invocando a figura de Cristo para dizer: nele você experimenta o eterno sangue da aliança. Pensa no Êxodo. A cena é assombrosa. Moisés volta, se encontra com o povo, está todo mundo esperando. Faraó deixou a gente ir embora. Ele chega e fala assim: não. Mais uma vez ele disse que a gente não vai embora. Mas Deus me disse que vocês devem entrar na casa de vocês hoje, reúnam seus familiares, matem um cordeiro, devem aspergir o sangue dele sobre os umbrais das vossas portas e sobre as vossas cabeças, porque o anjo da morte do Senhor passará sobre o Egito. E se por acaso qualquer um de vocês não estiver coberto pelo sangue do cordeiro, perecerá. A Bíblia então se silencia e diz que veio o anjo do Senhor e passou e houve morte no Egito. Mas você assiste filme, você sabe como é que é a cena. A mãe chega no berço para ver o filho e grita. E a vizinha grita. E a outra vizinha grita. E a outra mais à frente grita. E um pai desesperado sai correndo com a criança no colo. E o outro diz: meu primogênito se foi. E há uma gritaria geral e o desespero toma conta, porque todos os filhos do Egito, os primogênitos, daqueles que não tiveram sangue sobre si, pereceram numa só noite. E então aqueles que tiveram sangue aspergido sobre si passaram a noite em segurança. Paz é essa certeza de que mesmo que a ira do Senhor se manifeste, nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Então não é uma conversa religiosa. Eu não quero que você feche o olho e fique fazendo força igual evangélico. Nem fique com a mão para o alto balançando. Nem olha para o lado e fica dizendo de novo para o outro: olha, você tem que isso, você tem que aquilo. Eu quero que você pare e pense no fato de que, sem derramamento de sangue, o pecado não é pago. Portanto, Deus está requerendo a sua morte. O salário do pecado é a morte. É por isso que nós morremos, não fisicamente, porque fisicamente todo mundo morre. É a morte espiritual. Para escaparmos dela é preciso que o sangue dele nos cubra.
Então Hebreus 9, 22 declara que sem derramamento de sangue não vai haver remissão de pecados. E agora, no capítulo 13, o verso 20, ele diz que o Deus da paz pega o sangue da eterna aliança de Cristo, daquele que ele ressuscitou depois da morte, para aspergir sobre nós e nos guardar da morte eterna. Você quer paz? Paz é isso. É você saber que vivo ou morto, você está guardado pelo sangue de Cristo. Então é a fé no Cordeiro, é a certeza da esperança nele. Isso é paz. Paz não é vestir branco, paz não é ficar em quietude, em silêncio. Paz é ter plena certeza de que a morte não tem poder sobre nós. Por isso Cristo é a paz, porque Ele nos livra dessa condição, nos livra de nossos pecados e da condenação deles. Isso é paz em Cristo Jesus. Em segundo lugar, o pecado põe os homens em inimizade com Deus. Olha o verso 14 de Efésios 2. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. O verso 16 diz assim: reconciliando ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Toda vez que eu peco, eu me coloco contra Deus. Sabe o que é o pecado? É quando eu vou destituir Deus do trono dele. Lembram de Adão e Eva? Vocês conhecem Adão e Eva? Os nossos pais, lá do Éden. Deus vem e diz assim: olha, Adão, eu fiz todo o jardim para você. Tinha cana lá? Tinha cana? Sim. Tinha manga, jaca, cajamanga. Quando fica preso o fiozinho no dente é uma maravilha, né? Não é gostoso? Azedo com doce misto. É a fruta maravilhosa, que ela tem azedo e doce numa coisa só. Então tinha tudo. O que ele disse para Adão? De toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, morrerás. Eu me pergunto, o que Adão foi fazer comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, se ele tinha todas as árvores do jardim para comer? É porque Adão ouviu a serpente, Eva, e tomou o lugar de Deus. Porque a serpente disse para ele: se você comer, você vai ser igual a Deus. Então você não tem mais que obedecer a ninguém, você não tem que ficar privado de uma árvore, você vai ser o dono de tudo. Nós somos assim. Quando nós intentamos no nosso coração fazer aquilo que nós sabemos que é contrário à lei de Deus, nós tornamos imediatamente inimigos de Deus. Nós vimos isso em Tiago. São Tiago, na sua epístola, nos exortou há um domingo atrás que se amarmos as coisas do mundo, e mundo eu não estou falando aqui o mundo físico, eu estou falando sistema pecaminoso, você se torna inimigo de Deus. Então quando eu digo que antes da lei dele está a minha vontade, eu me tornei igual a Deus. Eu quero ser o meu próprio Deus, com a minha própria lei, com os meus desígnios pessoais. E aí eu me torno inimigo dele, contrário à vontade, determinação dele estabelecida na lei dele. Vamos ver como é que nós fazemos isso? De duas formas. A primeira, propositalmente. Ele declarou lá: não adulterarás. Por quê? Por que Deus fez isso? Porque ele sabe que se ele não estabelecer essa lei, eu vou ter mais que uma mulher. 2, 3, 4, 5, e eu não vou dar conta delas, e eu vou magoar corações, eu vou destruir famílias. Então ele veio e diz assim: uma esposa para você amar e viver com ela. É a lei dele, ele estabeleceu assim. Ele fez para Adão Eva, só ela. Quando eu no meu coração digo assim: uma não basta, eu quero 2, 3, eu estou criando uma lei para mim mesmo, indo contra a lei dele. Então eu me torno inimigo dele e começo a dizer: o que ele fez não é bom, o que ele fez não está de acordo com aquilo. Viram Adão? Deus fez Eva e ele diz assim: rapaz, quando Eva veio andando, ele olhou, ele tinha dado nome para os animais.
Ela veio rebolando, ele olhou, rebola, mas não é cobra. Tem cabelo, mas não é leão, né? Tem juba, mas não é leão. E ele ficou olhando, falando, o que é? Quando ela chegou, é a varoa, porque do varão foi tomada. E ele fez o primeiro poema. Essa, afinal, é osso do meu osso e carne da minha carne, porque de mim foi tirada. Deixará então o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Logo depois, mais à frente, alguns versículos, não demora muito não. Eles pecam, Deus vem e diz assim, o que você fez, rapaz? Ele, foi a mulher que você me deu. Ainda há pouco ele estava dizendo que era osso do osso, carne da carne e tal, deixando pai e mãe. Ele não tinha pai e mãe, né? Claro que é um poema. Mas agora ele está dizendo, foi a culpa dela. Olha o que você fez. Foi me dar mulher. Sem mulher não tinha esse problema. Nós nos tornamos inimigos dele por causa dos nossos preceitos. Então o pecado põe inimizade no nosso coração. Tira a paz. Tira a paz. Ou quando eu deixo de fazer o que deveria. O primeiro preceito era não adulterarás. Era uma ordem, não faça. Mas tem hora que ele diz faça e a gente não faz. Por exemplo, ele diz orai sem cessar. Às vezes a gente nem ora. Às vezes passa semanas sem orar, meses e até anos. Eu deixo de fazer o que eu deveria fazer, que era orar. E eu começo então a dirigir minha vida. E quando dá tudo errado, a gente fala, onde está Deus? Por que Deus não faz nada? Mas ele diz, por você não deveria orar? Falar comigo? Você não me procura, não fala comigo, agora vem pôr culpa em mim? Então a gente se torna inimigo dele. Toda vez que a lei é quebrada, toda vez que eu deixo de cumprir a vontade dele, eu começo a me tornar inimigo dele. O pecado então é a causa do problema. A nossa inimizade com Deus, a barreira que tira a paz, a barreira que me impede de me aproximar dele, de Deus e de Cristo e do Espírito, é consequência do meu pecado. Você está vivendo sem paz? Quando você deita, a consciência não deixa você dormir? O mundo está muito agitado? É porque você não está encontrando o Deus da paz. Tem um muro separando você de Deus. Você se tornou deliberadamente inimigo dele, porque em algum momento da sua caminhada você estabeleceu uma lei contrária à lei dele. E aí você então disse assim, você é meu inimigo, porque eu estou decidindo viver de forma diferente daquela que você deseja. E então você se aparta dele e o abandona e começa a viver para si. E de novo, devemos nos lembrar de Santo Agostinho. Ele nos fez para si. E só haverá descanso, sossego e paz para nossas almas quando encontrarmos repouso em Deus. É por isso que vivemos em inimizade com Ele. Mas em terceiro lugar, paz somente na cruz de Cristo. Versos 15 e 16. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O primeiro ponto, a gente falou que Cristo é a paz. Mas agora eu estou falando de um outro aspecto. Eu estou falando que a paz só pode permanecer na cruz. Sem cruz você vai perder a paz de novo. Então suponhamos que você entendeu que viver em pecado gera inimizade entre você e Deus. E isso transtorna a sua vida. E você fica sem paz. Mas você ouviu anteriormente o apóstolo dizendo que Cristo é a paz. Então você chega e diz assim, pastor, chega. Eu quero viver em paz. Eu quero Cristo. E aí você recebe Cristo e se torna um cristão. Mas aí vem as ordenanças na forma de lei. Não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o que, não pode não sei o que. E o cara vive sem paz. Tem gente que fica cansado, fala assim, eu estou cansado de ser crente. O que foi? Não tenho paz. O tempo todo gente me perseguindo, falando que eu tenho que fazer, que eu não posso. Eu não encontro paz. E é isso que o apóstolo vai nos apresentar agora. É isso que ele vai estabelecer agora. Jesus pessoalmente é a nossa paz. A gente encontra descanso nele, não na religiosidade aparente, nos atos litúrgicos. É por isso que cansa.
Então você vai perguntar assim para mim: pastor, eu tenho que vir todo domingo? Eu vou dizer não. Pastor, mas os presbíteros já levantaram a sobrancelha. Fala assim: que isso, pastor? Não fala, o pessoal não vai vir, o povo já não vem. Você não precisa vir para ter paz. Para ter paz, você precisa de Cristo. Eu venho porque eu estou em paz com Deus. Aí eu venho ao culto para adorá-lo, servi-lo. O culto não é um fardo para mim. Você bate ponto, Elias, quando eu venho? Você assina lá o papelzinho? Você faz isso, Silvano? Então domingo que vem eu não vou vir não, tem Flamengo e Vasco de novo. Hoje terminou o empate. Não é porque eu estou liberado deles, eles estão batendo o meu ponto, que eu vou deixar de vir. Nem venho porque eles ficam: pastor, se você faltar a gente vai descontar das congros pastorais. Não é isso. É porque Deus me deu paz com Ele. Então o meu relacionamento com Ele não é por obrigação, imposição da religião, por causa dos homens, nem da senhora, mãe. Apesar que minha mãe esteja aqui, não é ela que me obriga a vir ao culto. Nem da minha esposa. É porque eu, pessoalmente, encontrei com Deus e tenho paz nele. Então, para mim, é agradável vir ao culto. E quanto mais eu venho, mais dele eu experimento. Por que você lê a Bíblia? Você é pastor, é sua profissão. Bom, ora sim, ora não. Mais não do que sim. Porque nela eu encontro palavras de vida. Porque nela eu encontro descanso para minha alma, que é aflita, é cansada. Tem tantas lutas, tantas angústias, mas quando eu a leio, eu encontro reforço para caminhar na vida cristã. Por que você canta? Porque o Tiago fica: bora gente, canta. Não, porque eu sinto paz quando eu louvo a Deus e o adoro. Paz para nós é Cristo e a cruz dele. Então eu não posso criar um ambiente de paz. O movimento monástico tentou fazer isso. Diz que a igreja deveria se retirar da sociedade, das pessoas que estavam em pecado, e viver em mosteiros, retirado do mundo. Tranca as portas, a gente vai viver lá dentro, com toda a pobreza, só lendo a Bíblia. Sabe o que aconteceu? Lutero era um monasta. Entrava para a cela, um quarto pequenininho com uma cama de concreto. Os mais luxuosos tinham uma cama feita, uma esteira feita com palha. E ele procurou um monge superior e disse assim: eu não encontro descanso para minha alma, os meus pecados estão me atormentando. O seu superior disse: então entra na sua cela, no seu quarto, e se castigue por causa do pecado. A Alemanha do século XVI, Lutero entra, tira a manta que o cobria, tira então a batina que ele utilizava como monge, toma um chicote e começa a bater nas costas até que o sangue escorra. De joelhos e nu, ora toda a madrugada, e quando está bem frio, abaixo de zero, toma um balde com água e se banha, e fica tremendo até de manhã cedo. Então ele procura o seu monge superior e diz assim: eu me chicoteei, passei frio, nudez, rezei muito, mas ainda continuo sem paz com Deus. Então Lutero começa a estudar a Bíblia, que era proibida na Idade Média até aos monges e padres, porque só o Papa podia interpretar as Escrituras. E ele então abre em Romanos, abre a sua Bíblia, o capítulo 5, para lermos o verso 1, a Epístola de São Paulo aos Romanos, o capítulo 5, o verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Lutero leu isso aqui e falou assim: eu não preciso viver no monastério, eu não preciso vestir roupas de padre, eu não preciso sofrer, eu preciso de fé. Por fé eu sou justificado e tenho paz com Deus. Lutero era um homem atormentado. O pai dele que queria que ele fosse ser advogado.
Mas ele, quando estava indo para a universidade, no caminho, passou por uma tempestade, um raio caiu, partiu uma árvore ao lado dele. Ele caiu de joelhos no meio da lama e orou, pensando que Deus o estivesse chamando para ser padre. E foi. Mas chegando lá ele se decepcionou, porque ele continuava tendo os mesmos terrores na alma que ele tinha quando jovem. E quando Lutero lê o capítulo 5, o verso 1 de Romanos, ele diz assim: eu posso ter paz com Deus pela fé e ser justificado. Você é justo. Entenda isso. Eu não vou fazer de você justo. Aqui não tem oração de poder. Não vou chamar você aqui para as escadas aqui para ficar orando por você. Não vai ter campanha dos 7 dias do não sei o que lá. Você não vai ter que dar dinheiro para conseguir isso. Você não precisa fazer nada disso. Para ter paz com Deus, você precisa ter fé salvadora em Cristo Jesus. É uma obra da cruz. Entenda, isso ele, Jesus, o faz por meio de sua obra redentora. Nós alcançamos paz por causa da cruz. A religião é resultado dessa paz. A vida cristã é resultado da paz encontrada em Cristo com Deus. Não se engane. Se você, meu querido, que nos visita, você que tem vindo há pouco tempo, acha que se você ficar vindo todo domingo, você vai ficar em paz. Se você acha que se você ficar dando dinheiro aqui, você vai ficar em paz. Se você acha que se ficar lendo a Bíblia, você vai ter paz, você não terá. Atos exteriores e religiosos, litúrgicos, não produzem paz. Paz é dada em Cristo. Voltemos a Efésios 2, para lermos os versos 15 e 16. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Veja, eu já não vivo mais pelo cumprimento da lei. A lei para mim é algo que me é natural, porque ele fez a paz em mim. Ele termina o verso 15 dizendo: fazendo paz. Ele estabelece paz. O cristão que experimentou Cristo, ele se aproxima da lei e não vê nela legalidade para ofendê-lo. Antes ele a cumpre em amor. Eu não sei se você lembra antes de se converter como era. Era dura, a Bíblia era dura, era difícil, não dava para interpretar, entender, ela nos machucava, nos ofendia. Ah, lá vem aquele crente falar de novo. Por que esse pastor não para de ficar falando no meu ouvido? A lei era dura, mas era necessário para nos mostrar a condição em que estávamos. Mas quando nós vamos a Deus e encontramos paz com Ele, Ele faz paz. Eu entro num estado de paz com Deus. A lei dele me é aprazível. Eu passo a cumpri-la em Cristo. Eu passo a vivê-la, a compreendê-la. Então eu tenho paz. Eu experimento a verdadeira paz. Descanso para a alma cansada e aflita. E no verso 16, então, o apóstolo Paulo encerra dizendo: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O muro que separava foi destituído, foi derribado. Agora nós temos acesso. Agora ele faz daqueles dois grupos um único corpo. Nós fomos feitos corpo com Cristo. Nós temos essa paz. Meu irmão, minha irmã, eu chamo assim porque fraternalmente nós estamos ligados um ao outro. Nós somos família de Deus. Outrora éramos estranhos, não pertencíamos ao povo de Deus, longe, estávamos sem Cristo. Agora eu sou família de Deus. Como é bom saber que nós temos na igreja quem nos apoie. Essa semana eu recebi um telefonema de uma pessoa angustiada. Me ligou às 8 da manhã em lágrimas, chorando. Ela falou assim: pastor, eu estou ligando porque a gente liga quando precisa para coisa boa, mas eu estou ligando agora também porque coisa ruim aconteceu. E eu falei: fica tranquilo, eu estou indo para aí. E passei uma tarde com aquela pessoa.
E quando eu estava indo embora, ela falou assim: olha, como é bom saber que a gente liga e uma pessoa vem, chora com a gente e passa tempo com a gente. Eu estou feliz por isso. E eu fui embora para casa assim, regozijando a alma, sabendo que quando eu precisar, eu tenho toda uma igreja para estar comigo, chorando, me apoiando, caminhando ao meu lado. E eu fiquei pensando, quanta gente está sozinha nesse mundo, sem paz, sofrendo. Traz paz à nossa alma saber que tem gente que ora por nós, tem gente que nos acompanha, que anda ao nosso lado, que chora com a gente quando a gente chora e que se alegra com a gente quando a gente se alegra. Como é bom, como é bom. Nós vimos hoje de manhã um vídeo do reverendo Patrick, e ele me mandou um e-mail falando assim: olha, eu estou tão feliz em mandar esse vídeo para vocês. E aí os meninos da comunicação de manhã falaram assim: pastor, ele fez para a gente, né? Falou o nosso nome. Eu falei: sim, ele está feliz que nós estamos aqui, nos importando com ele lá. Ele falou assim: eu estou feliz que vocês estão orando, estão lembrando, estão agindo em prol da gente. Então ele tem paz de ter deixado tudo, de ter ido para um lugar estranho, difícil, e estar lá por causa do Evangelho, porque ele tem paz no coração, porque ele sabe que nós estamos com ele. Ele derruba o muro e faz um povo para si. Isso traz paz. Você já não está sozinho, você não está abandonado. Nós estamos com você, nós amamos você em Cristo, e você pode ter paz no coração. A nossa caminhada é árdua, mas nós vamos fazer ela juntos, para a honra e glória de Cristo Jesus. Curva a sua fronte e feche os seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, vivemos em um mundo onde falta paz, e ela se manifesta de muitas maneiras, e todos nós a buscamos de maneiras diferentes. Mas a paz que todos nós precisamos é aquela que o homem busca, paz com Deus. Então, se encontramos essa paz, nos ajuda, ó bondoso Deus, na manutenção dela, para permanecermos confiantes em Jesus, evitando o pecado que traz inimizade para com Deus, e experimentando a obra redentora de Cristo. E você que ainda não experimentou essa paz, hoje eu convido você para crer em Jesus. É um ato pessoal. Você precisa no seu coração olhar para Ele e crer nele como Salvador da sua vida e Senhor dela, para ter paz com Deus. E uma coisa eu posso lhe garantir: Deus estará ao seu lado, porque você terá paz com Ele. E não há paz melhor do que essa: saber que a nossa alma encontrou o nosso Criador. Bondoso Deus, tem misericórdia daqueles que estão vivendo sem paz agora. Alcança-os com a tua graça, nos faz mensageiros desta mensagem, para que conheçam a paz com Deus e gozem dela, tendo uma vida feliz. Nós oramos gratos em nome de Cristo Jesus, a nossa paz. Amém.